Até agradeço aí, Ivan, pelos elogios. É luta, cara. Ultimamente eu estou me levantando semelhante a você, 3h40 da manhã, as Jandaíras já estão me pedindo, digamos assim, apoio, né? A gente entrou na entre safra desde de agosto, e aí eu tive problemas sérios de saúde, sérios entre aspas, porque foi tranquilo, mas aí eu tive falhas no meu sistema de produção. Então, para poder dar conta, né, dos nossos clientes e da nossa responsabilidade e da nossa responsabilidade como criador, eu estou me virando nos 30. Então, 3h40 da manhã estou de pé, 5 horas estou no meliponário com a dieta das abelhas, vai até as 7h30, volto para um trabalho, depois retorno. Tá uma loucura, mas eu gosto dessa loucura, eu me sinto bem, né? É muito bom fazer o que a gente se sente bem. O cansaço não vem. Aí eu tiro um dia na semana, aí eu uso um pouco da, da peculiaridade de ficar nessa perspectiva de descansar um pouco. E aí, muito obrigado pela presença. Estão perguntando aqui no chat qual é a associação. Beleza. Então, aqui a gente tem representante da Associação de Meliponicultores e Meliponicultores Potiguar, uma associação que desde 2016 é atuante no estado do Rio Grande do Norte. Temos muitos sócios aqui presentes. Nós temos a Dona Erione Belém, que é nossa diretora, e temos o Ivan Santa Rosa, que está dialogando conosco há pouco tempo, que é o nosso vice, né, o nosso vice-presidente. E, além disso, tem outros sócios. Eu sou sócio, a Aurélia é sócio e os demais sócios aqui. Então, gratidão pela presença de vocês. Eu vou pedir também licença para compartilhar uma pequena apresentação e, no decorrer da apresentação, eu vou mostrar o objetivo desse aqui, que é a apresentação do nosso aplicativo, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, vou só para colocar aqui vou ocultar aqui e colocar na... Desde já agradeço a presença de quem nos honrou nessa quinta-feira de trabalho. E aí, mais é o aplicativo para manejar melípona. Por enquanto, é um sonho que nós estamos realizando. A Jandaíra é o carro-chefe do estado do Rio Grande do Norte. Eu costumo dizer, gente, que ela é a base elementar para a iniciação na meliponicultura. Isso no Nordeste brasileiro. E aí, dentro dessa perspectiva, quem somos nós, né? Quem é a Mangangá? A Mangangá é uma empresa de impacto social, por enquanto é MEI, constituímos elas em 2019, não foi em 2010, então um pequeno erro aí na hora de colocar o 9. E o nosso objetivo é disseminar, né, a criação de abelhas, como criação doméstica, usando como foco conservacionista. E aí, dentro dessa perspectiva, pelo fato da gente impactar positivamente as pessoas de maneira emocional, as abelhas como uma maneira de preservação e o meio ambiente, a gente se encaixa dentro de alguns objetivos comuns que a ONU coloca, e por isso, algum tempo atrás, 2011 para cá, a gente criou alguns nichos de empresas que nós chamamos de empresas de impacto social. Dentro dessa perspectiva, quando a gente iniciou em 2019, a gente conseguiu atender 81 clientes dentro desse ramo da criação racional de abelhas, sempre dentro dessa perspectiva de base ecológica. E aí nós batizamos essas pessoas como guardiões. Mas por que guardiões? Qual é o significado de guardiões? Se a gente observar em Platão, no livro A República, guardião é justamente aquele ser que a gente considera um ser de ouro, ou seja, o coração é de ouro, porque ele é capaz de amar incondicionalmente o seu próximo. E aí, como a abelha é um animal muito importante, a gente trouxe esse conceito de Platão dentro do clássico A República, porque o guardião é aquela pessoa que é um meliponicultor, mas tem uma responsabilidade forte, um vínculo emocional alto, e se cria uma rede, né? Um ajuda o outro, e a Mangangá fica dentro dessa mediação desse trabalho. E em 2019, nós conseguimos proteger 269 colônias, quando a gente juntou o trabalho com os guardiões. Por isso que a gente impacta, a gente quantifica esse impacto. E 96% desses criadores, né, desses guardiões, estavam situados na zona urbana. Em 2020, a gente teve uma grande evolução. A primeira foi no quantitativo, como vocês observam aí, 107 guardiões.
mantivemos a meta na zona urbana em 96%, ampliamos praticamente para 452 colônias de abelha, e aí houve uma diversificação, provando que a abelha jandaíra, ela como ferramenta, né, de aprendizado, ela é a porta de entrada para a criação das outras espécies. Nesse contexto aí, a gente ampliou a criação de vários guardiões, sendo que a frequência maior dos nossos meliponários ainda constitui a rainha do sertão, que é a abelha jandaíra. Nesse mesmo ano, a gente começou a quantificar o hábito de fazer o pasto para as abelhas e, ao mesmo tempo, produzir nossos alimentos. Então, a gente quantificou entre os guardiões um plantio, naquele momento de isolamento, de 1.417 espécies vegetais. Eu vou mostrar mais ou menos onde é que está esse corredor plantado, aí alguns exemplos. E isso contribuiu para a melhoria da família, porque a gente ocupa um pouco a mente, pratica um pouco de um processo meditativo ao estar capinando, ao estar podando, ao estar observando a abelha na flor. A gente amplia o pasto melitófito, o pasto meliponícola, o pasto apícola, como vocês queiram definir, e a gente ainda contribui nesse momento de alta de temperatura no sequestro de carbono. Claro que a gente não consegue ainda quantificar esse número, mas a gente sabe que indiretamente existe essa quantificação. 2021, a gente tem, durante esse processo de pandemia, um aumento no número dos guardiões, a gente só passa 130 clientes dentro desse segmento. Aumentamos, praticamente dobramos a quantidade de colônias preservadas, 883, e 98% desse número, a frequência é da abelha jandaíra, e em segundo lugar, a abelha mosquito. E aí está esse corredor que eu falo, cada número desse é um guardião de polinizador, e a gente observa uma tendência, né? A jandaíra é nativa do Nordeste brasileiro, e essa tendência em trabalhar sempre respeitando o raio de apoio genético, de caracterização de populações dessas abelhas. Então, atualmente, a Mangangá trabalha com um raio de 320 quilômetros. Essa empresa não manda a abelha fora desse raio. Normalmente, se tem uma pessoa com raio um pouco distante, a gente entra em contato com outro meliponicultor parceiro e faz esse repasse da colônia. Futuramente, a gente quer criar um canal, né, de comercialização, tanto da abelha jandaíra como de outras espécies, quem sabe até para o Brasil todo, mas tudo dentro da regulamentação. E aí a gente conseguiu quantificar até esse mês cerca de 356 espécies vegetais plantadas. Isso é um acúmulo, porque a gente tinha 1.000 o ano passado, mais 356 agora. E aí a gente tem interesse de ajudar os meliponicultores. Eu sei que sozinho ou apenas naquela rede, eu ainda estou dentro de uma bolha. Me considero ainda dentro de uma bolha. Então surgiu em 2019 a proposta de se criar uma ferramenta de trabalho, que aqui eu vou chamar de app, ou app, ou aplicativo, é os nomes que a gente dá hoje aí, um pouco americanizado, mas dá certo. Dentro dessa perspectiva de consolidar um trabalho que é uma coisa bastante técnica e, ao mesmo tempo, além de técnica, nos ajuda a preservar as abelhas. Eu ia pedir licença a vocês, se vocês me concederem, só para autorizar a entrada de um e a gente retomar o processo. Posso autorizar, gente? Acho que eu vou ter o silêncio como resposta positiva. Bem rapidinho aqui. Eu acho que ingressou alguém aí. Deixa eu ver aqui. Não deu certo. Deu certo sim. Então, retornando aqui a explicação, a proposta da empresa é colaborar com o maior número de meliponicultores possível. E como é que isso é possível? Graças a ações de ferramentas tecnológicas, que no caso são os EPPs, ou os apps da vida. Dentro dessa perspectiva, eu vou pedir licença para vocês para também mostrar um pouco do esboço. Eu vou abrir para a gente simular algumas coisas, mas o aplicativo é esse aí, o app.mangangaprodutos.com.br, onde o meliponicultor ele cria a sua conta fazendo o seu login normalmente.
Ele é disponível para desktop ou para computadores, como também ele está na plataforma Android, né, e outros aí pelo celular. Então, o meliponicultor tem essas duas oportunidades. Dentro dessa perspectiva, vou sair da apresentação e compartilhar a página que eu estava com vocês agora há pouco, né? Que é essa daí, né? O app mangangaprodutos.com.br. E aí, ao fazer o cadastro, eu tenho um painel de controle, né? E dentro desse painel de controle eu autorizo o ingresso e a postagem desse meliponicultor que deseja atender e fazer esse trabalho de cunho zootécnico. E aí o que acontece? O que é que eu tenho no aplicativo? Na hora que eu autorizo ele, a primeira coisa que eu tenho que fazer no aplicativo é justamente criar os meus meliponários. Então eu tenho aqui, muito fácil de fazer, né? Vou dar só um exemplo aqui. Meliponário mangangá, só um exemplo Ô, básico, Vitor, pois não? a apresentação não está mais aparecendo, não. Ah, mil desculpas, meu amigo. Obrigado pela informação. Normalmente mais uma vez eu vou compartilhar. E aí, dentro dessa perspectiva, eu vou só retomar a nossa fala aqui, mostrando para vocês como é que eu posso ingressar no aplicativo, né? Eu venho, acesso o site app.mangangaproduto.com.br, mangangaprodutos.com.br, e aí, ao entrar na sala, eu faço o meu login e no painel de controle eu autorizo o ingresso do meliponicultor, certo? Ao autorizar, o que é que o meliponicultor vai fazer? Ele vai ter de cara essa barra de ferramenta que está do meu lado esquerdo, e a primeira coisa que o meliponicultor tem que fazer é justamente iniciar o cadastro do meliponário. Ele adiciona aqui no cantinho inferior, vou fazer isso também pelo celular para vocês conhecerem, e após adicionar, eu vou só simular aqui o meliponário mangangá, vocês podem colocar o nome que vocês desejarem, tá? Qualquer cidade do país, vou colocar aqui o país de Mossoró, só como um exemplo, e cadastro o meliponário mangangá. Ele foi desenhado para vocês colocarem N quantidades de meliponário. Por exemplo, Ariano Belém tem 2 ou 3 meliponários. Eu estou com 2 ou 3 meliponários. Então, eu posso vir e cadastrar aqui. Cadastrei o meliponário, aí eu venho para o próximo passo. É cadastrar nossas colônias. E aí, o primeiro passo aqui é, clico aqui em cadastrar colônia, venho aqui, ó, em adicionar novamente, e aqui tanto aceita número, como aceita nome. Nós sabemos que nós, sertanejos, temos um apego muito grande aos animais, então chama a vaca com o nome próprio, Estrela, Azulão e por aí vai. E aí eu posso colocar aqui a colônia de número 1, como exemplo aqui. Aí eu tenho um único meliponário, então ele puxa aqui, o aplicativo puxa, e eu posso colocar a origem da colônia. De onde é que vem essa colônia? Por exemplo, às vezes eu adquiro colônia de São Paulo do Potengi. Então eu posso colocar, eu acabei que clicando sem querer, mas eu vou editar. E aí eu edito, ó, São Paulo. Vou voltar aqui, eu apertei Enter sem querer. São Paulo do Potengi. Pronto, essa colônia veio de lá, eu salvo essa colônia, e após salvar a colônia, aí eu já posso trabalhar aqui em início, e a colônia vai estar nessa barra aqui que vocês estão observando. E aí, o que é que eu vou ter de dados para alimentar e qual a importância desses dados para o nosso trabalho? Eu vou ter um mosaico de cores. Esse mosaico de cores vai do branco ao verde. Eu vou mostrar a importância que esse mosaico tem. Ele é uma coisa que a gente criou nessa perspectiva de compreender e dar sinais para as colônias. É uma dica até de manejo que eu vou colocar. O branco é quando eu estou montando a colônia, o vermelho é a necessidade que essa colônia tem diariamente eu estar manipulando ela. O amarelo já é quando essa colônia já está com a rainha fisiogastrando,
tem até 3 discos de cria. Então, a gente simulou e isso aí vai ficando de acordo com a alimentação que vocês vão fazendo aqui. A meta do meliponicultor é fazer esse ponteiro vir para o verde. E aí, o que é que ele vai fazer no trabalho? A gente vai trabalhar as variáveis de população, rainha e princesa, já que a gente está trabalhando com melíponas, a biometria dos discos, a provisão de coleta, tá o nome aí, provisão de coleta, e o arraçoamento, bem como também, vou só voltar para outra tela, o outro item que é a produção de novas colônias, tá? Esses são os itens que a gente vai observar aqui. E aí, o que é que eu vou observar? Eu vou sair mais ou menos aqui e vou voltar para vocês entenderem como é que a gente chega a essas variáveis. Esse primeiro vídeo, a gente tem uma caixa nordestina e a gente observa de uma maneira panorâmica que a colônia tem os discos de cria no primeiro terço da caixa, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Primeiro terço da caixa, o disco de cria. E quando eu olho os outros 2 terços, a colônia tem mais de 1 terço de provisão. Então, eu já observei que ela tem 1 terço separado para o disco de cria, e os 2 terços eu divido em menos de 1 terço, se for bem pouquinho, 1 terço, se for 1 terço do compartimento, 2 terços, ou então mais de 1 terço. E aí, o que é que eu faço com isso? Eu retorno para o aplicativo. Aquela colônia ali, o que é que ela tem? Eu olhei com calma e vi que ela tem uma população pequena de operárias. Então, vocês vão observar o aplicativo, só mostrar esse aqui, ó. Quando eu abro o aplicativo, ele vai me dizer o seguinte, ó. Tem menos de 300 operárias? Tem até 500 ou tem mais de 500? Nós sabemos que as melíponas, o número máximo é 1.500 operárias, 1.500 indivíduos de uma maneira geral. Então, quando eu abro uma colônia como aquela e não vejo tanta movimentação de abelha dentro da caixa, possivelmente ela está na escala de menos de 300 colônias. Quem é que vai entrar nessa escala, pessoal? Vai entrar aqui colônias recém-formadas, mini colônias, os métodos de produção racional de colônias ou aquelas colônias que estão em processo de diapausa. A rainha está presente? Eu não vi a rainha, mas eu vi indício de postura uniforme, então ela está presente. Ah, eu vi a rainha e eu marquei a rainha, então eu marco que marquei a rainha. Eu estou fazendo a colônia, então é uma colônia nova, tem menos de 300, e eu botei o disco de cria, então não nasceu princesa ainda. Eu vou aqui, não mexo em nada no que tange a quantidade, se tem ou não rainha. Ah, nasceu já foi com princesa. Já botei a princesa. Eu coloco como tem uma princesa. No caso do primeiro vídeo, é uma colônia já estabilizada que tem uma rainha presente, mas ela não foi marcada. E aí eu atualizo essa colônia. E aí ela fica registrada nesse quadro. Tá? Só dando um exemplo aqui, digamos que aquela foi a 1. Eu volto para aqui, para essa seta, gente, ó. E agora eu vou para o outro quadro, que é o quadro de biometria. Nesse quadro de biometria, eu vou retornar lá ao vídeo para que vocês possam observar que os discos conversam conosco. A postura da rainha e das operárias dizem muitas coisas. Então, eu olho novamente para esse vídeo, ó, e vejo que a rainha iniciou posturas novas nesse primeiro disco aqui e tem uma pequena formação de cores, que nós chamamos de degradê, saindo de ovo para lava e o estágio de pré-pupas e pupas. Então, o que é que eu posso dizer? Possivelmente, se eu abrir esse invólucro aqui, eu vou contar 3 disquinhos de cria. Por quê? Porque é uma colônia que não está tão populosa. Tem abelha, mas não está tão populosa. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na biometria, que é o segundo item de observação.
adicionar. Percebi que ela tem 2 disquinhos de crias novos e ela tem um disquinho de cria maduro. Essa é uma razão que vocês podem fazer tranquilamente. Se eu tenho poucas colônias, eu ainda posso munir essa ferramenta aqui, ó, diâmetro dos discos de cria. Porque quanto maior esse diâmetro, melhor. Mas, normalmente, à medida que a gente vai aumentando as colônias, essa variável ela não é tão importante nesse dado, eu deixo zerado. E boto uma observação aqui, ó. Aquela minha observação aqui é que aquela colônia sem condições de doar material. Sem condições de doar material. Quando eu falo material, eu estou me referindo tanto ao material genético, que é a aba aqui que eu estou colocando, como também pods e outros elementos da colônia. Então, eu atualizo aquela colônia. No entanto, quando eu observei aquele vídeo novamente lá, eu venho para provisão de coleta. E na provisão de coleta, eu percebi que aquele espaço, observe que eu tenho aqui, ó, menos de 1/3, tem 1/3, mais de 1/3 e 2/3. 2/3 é quando a colônia está topada. Ela está topada, ela está no tempo de fazer a coleta de mel. Então, aquela ali, ela tem mais de 1/3 de provisão. Como eu estou na entre-safra, eu não vou colocar meus dados de mel, mas eu posso colocar aqui, tá? 200 gramas, 250. É muito importante que aqui a gente está trabalhando com massa, não é volume. Então, a gente tira e pesa e coloca ou estima. Se houve coleta de samburá, se teve coleta de batume, se houve coleta de geoprópolis, se teve coleta de cerume. E aí eu atualizo na colônia. Eu vou colocar aqui como 0 porque a gente está na entre-safra. E aí a gente observa que já está o quê? Com a cor amarela, tá? Está me dizendo que aquela colônia saiu do vermelho e já está no amarelo. Está quase uma matriz para um processo de multiplicação. Precisa avançar mais um pouco nisso. Eu retorno novamente para cá e mais uma vez eu dou um dado para ela. Arraçoamento. O que é que eu estou fazendo com aquela colônia? Uma vez por semana eu abro aquela colônia, já que ela é uma cor amarela, ou 2 vezes no mês, e estou suplementando. Vocês vão colocar o suplemento que vocês acharem necessário. No meu caso, eu uso chá de camomila. Foi essa temporada que a gente adotou o procedimento. Com mel e sal, certo? Eu preparo um volume de chá, coloco mel a gosto, bebo e ainda boto uma pitada de sal. E aí, normalmente, uma colônia daquela consome, gente, em torno de 26 gramas, que equivale a 25 ml, tá? Eu venho com a seringa, chá de camomila, eu já pesei, então eu coloco 26 gramas. Foi a única coisa que eu coloquei para ela. Mas digamos que eu crio amarelas. Eu posso colocar aqui que coloquei suplementação proteica. E posso abrir um parênteses aqui, que foi saburá de abelha amarela, a frisomelita. Eu coloquei 2 gramas de saburá, de massa de saburá. Eu pesei a massinha lá, o invólucro e tudo. Coloquei aqui 2 gramas. Ah, posso colocar pólen apícola? Com ressalva? Pode. Posso colocar soja? Pode. Desde que você relate aqui o que foi que você colocou e a quantidade. Colocou água na caixa? Coloquei. Elas estavam precisando de água, eu botei 10 ml, que é 10 gramas. Dei cera para ela? Dei 3 gramas de cera. Aliás, 7 gramas de cera, que é um pedacinho de invólucro, tá? E aí eu atualizo essa colônia. No final, esqueci aqui, saborar. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. No final, os dados foram postados. Eu, Vitor Hugo, tenho acesso aos dados postados de vocês. E nesse acesso, eles me dão
o cálculo de como está nessa perspectiva. Deixa eu só atualizar aqui. Está dizendo que um errozinho, mas que eu estou usando o login várias vezes. Vou voltar para cá, ó. Painel de controle, colônias. E aí eu percebi que a colônia chamada colônia Tô 1... acompanhando aí, viu, Vitor? Oi? Acabei de aparecer. Tô acompanhando aqui, viu? Acabou de aparecer a minha primeira aí, ó. Ô, cara, que Tô legal! acompanhando aqui, viu? Que legal, fico feliz, viu? E aí, gente, o que é que acontece? Ó, olha só. Através do administrador, que sou eu venho em suporte técnico e coloco uma recomendação. Vou só escolher quem eu vou trabalhar o suporte técnico. Essa daqui, ó. E aí eu venho aqui, ó. Vou ver tudo que ela tem, ó. Deixa eu só mostrar para vocês como é que ela tá, antes de fazer a recomendação. Cliquei aqui, ó. Cadê? Colônias. Pronto, tá aqui, ó. Aqui eu vou ter acesso àqueles dados que vocês alimentaram. E aí eu vou aplicar um filtro, posso escolher a data. Normalmente eu uso a safra, né? Botei aqui 7 de julho, a safra 2021 começou em julho, vai até junho de 2022. Vou aplicar aqui o filtro para a data de hoje. E olha como é que tá aquela colônia lá, ó. Um exemplo, ela tá com 7 discos de crias novas, a rainha tá bombando. O número que deram para a colônia foi um 3. A provisão dela está 2/3, não é 3/3 aqui, que está no processo de correção, tá? Até o diâmetro o cara tirou. E aí ele colocou o arraçoamento, ó, 10 gramas de mel nesse período. Mostrou que a rainha estava presente. Ele deve ter errado aqui, teve coletado 100 gramas de mel, 200 gramas de mel, só sugestão. A rainha está marcada. E aí, o que é que eu vou colocar aqui? Eu digo, gente, esse camarada aqui está precisando de ajuda, porque a rainha está presente, a rainha está marcada e tem uma princesa. Tá errado. Então, eu vou aqui no suporte técnico, ó, clico no suporte técnico, vou lá na colônia do cara, que eu acabei de atender, que é o Leonardo, e vou cadastrar um suporte técnico. Ó. Bom dia, Léo. Por gentileza. Se encontrou a rainha, não apresente a princesa. E o Léo, ele vai receber essa mensagem lá no item aqui, ó, mensagens. Ele recebe essa mensagem e ao receber essa mensagem, ele vai interagir comigo. E aí eu vou dar as orientações para o Léo, de acordo com a quantidade de variáveis que eu observei o Léo alimentando. Então, o meliponicultor ele vai ter acesso a um acompanhamento técnico, independentemente se ele usa água com açúcar, se ele usa Roundup, se ele usa o natural. Ele terá o acompanhamento. Mas, de repente, eu quero mandar uma mensagem para todo mundo. Então, eu venho aqui no meu painel de controle, que eu tenho acesso a esse painel, clico em mensagens e coloco turma, mentoria hoje com todos os clientes a partir das 8h30. Não perca. E todos os clientes recebem instantaneamente o aviso. Posso colocar uma promoção, posso colocar um sorteio. Então, eu posso... Aqui o mundo é pequeno para eu interagir com o cliente, tanto individualmente pelo suporte técnico, baseado na leitura que eu fiz da alimentação dos dados dele,
como de maneira coletiva. No final, o que eu estou apresentando para o cliente é uma oportunidade dele ser assessorado, mesmo que de maneira distante. Essa é a ideia. E aí, o que é que nós vamos ter? Aí eu vou sair daqui e voltar para a apresentação, para vocês conhecerem. Nós vamos ter a oportunidade de chegar ao maior número de meliponicultores e estar interagindo com ele dentro dessa perspectiva, que é uma outra colônia. Observe que as colônias que eu manejo, elas não estão muito fortes. A rainha está presente, ó, a rainha presente ali, ó. Não é uma rainha nova. Então eu vou lá e vou registrando aquilo que eu estou vendo. Aqui, ó, tem quase a metade, né? Então aqui tem um terço, então aqui tem mais de um terço. Eu coloco lá mais de um terço. E para ajudar, de quebra, eu trabalho muito com cores. Então, essas colônias aqui, ó, com cores vermelhas, de classificações que vão de 3 para 1, estão me dizendo assim, meu amigo, todo dia você esteja aqui, porque essas colônias são novas. E ela está precisando de sua ajuda, as rainhas não nasceram. E aí me faz eu tomar decisões. Ao invés de estar mexendo nas colônias amarelas, isso é quem já está com 50, com 100 colônias. Eu estou exclusivamente dando um tempo maior às colônias que estão precisando de mais cuidado. Então, esse controle zootécnico, ele facilita o trabalho do guardião nesse sentido de ter essa proposta de estar de maneira online conectada, alimentando os dados de suas colônias. Para finalizar nosso diálogo de hoje e abrir para as perguntas, a colônia, esse app ou esse app, ele é gratuito para quem tem uma colônia, então a pessoa pode ir lá fazer o login, que eu vou deixar para vocês aí. E a partir de 30 colônias, a gente está cobrando trimestralmente o valor de R$ 41,97. Se ele decidir fazer uma assinatura semestral, eu dou 5% de desconto e ele paga R$ 79,74, mas ele quer anual. Então, ele pode pagar pela anuidade do aplicativo R$ 151,09. A gente tem planos para 80 colônias, trimestral R$ 65, anual R$ 237. Nós temos planos para colônias, para pessoas que têm até 200 colônias, que pode variar de R$ 86 por trimestre ou R$ 313 um ano. Nós temos também um planejamento para quem tem até 350 colônias, que pode variar de 110 a R$ 399. E, por último, para quem tem até 500 colônias. Então, nosso suporte técnico tem capacidade de atender os meliponicultores que têm até 500 colônias, desde que ele se comprometa a fazer a alimentação dos dados, de modo que a gente possa estar sempre monitorando esse trabalho. Então, reserva algumas horas do dia para estar passando meliponicultor por meliponicultor e dando esse feedback. E aí, quem tiver interesse, essa é a nossa forma de pagamento, tá? Pode ser Pix, pode ser transferência, pode ser cartão de crédito, pode ser boleto. A gente negocia de qualquer forma. A ideia da gente é fazer rodar a proposta de uma meliponicultura mais pensada, com controle zootécnico, com capacidade de refletir quantos gramas de mel eu aportei naquela colônia, quanto ela me devolveu, quanto foi que ela me produziu de geoprópolis, quanto foi que ela me produziu de batume, está compensando economicamente essa dieta? Então, esse é o objetivo do nosso aplicativo da Mangangá, que tem a premissa de estar trabalhando com o eixo das abelhas melípona. Os próximos anos, dando sucesso, a gente quer atuar com outras espécies, frisomelitas, plebeias, escapotrigona, mas são planos. A gente primeiro quer endossar essa capacidade técnica que nós temos de dar um suporte. E aí, ao invés de eu estar trabalhando com 850 colônias, eu vou estar trabalhando com 2.000, com 3.000 colônias com esse trabalho. Então, essa é a proposta que eu estou colocando para vocês. Estou à disposição para tirar alguma dúvida, tá? Que vocês quiserem falar. Pois não, Kleber? Cara, feliz demais de estar vendo esse trabalho aqui, ó. Tá
O som está um pouco ruim. Melhorou? Tava usando o fone aqui, é ruim. Cara, que massa, viu? Parabéns aí pelo trabalho, muito massa. E aí eu, de cara, já abri aqui o computador e já fui cadastrando aqui uma colônia para acompanhar aqui. E aí, cara, a pergunta é, se eu verifiquei, né, que é um canal de comunicação, né, entre a gente e você, mas se a ferramenta ela permite eu ter um controle também do que eu tenho, né? Como que eu faço para observar isso, né? Assim, de poder abrir aí alguma, né, de mostrar assim, né? Ah, pronto, eu fiz isso na minha caixa hoje, daqui a um mês o que é que eu fiz, né? Então, se ela está bem, além de servir como suporte, que é fantástico, mas se serve para eu ter uma visão também da minha caixa, entendeu? Serve sim. Vou pedir permissão para mostrar o modelo em celular. Você chegou agora, Kleber, ou não? Faz um tempinho. Não, não, eu estou desde o começo, estou desde o Pronto. começo. Vou mostrar para vocês o resultado de algumas colônias que eu tenho, tá? Por meio do app. Compartilhei aí meu celular com todos. Vou acessar aqui o, o aplicativo. E aí, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz o cadastro das colônias aqui nesse item colônias. Após eu ter feito o cadastro das colônias, eu venho aqui na aba e vou buscar aqui, por exemplo, a colônia nativo, uma colônia nova, tá? É do consórcio. E vou pedir detalhes dessa colônia. Vou pedir detalhes dela. Esse detalhe de julho a outubro, porque ela é bem novinha. Olha só o quadro, gente. Ó, a nativos, até o momento, ela consumiu 41 gramas de um suplemento. A colônia só tem um disco de cria, que ela é novinha. A população ela está pequena, porque ela só tem 300, em torno, no máximo, de 300 colônias. Desculpa, 300 operários. Se é uma mini colônia, tem 50. Então a gente tentou estratificar. Então tem menos de 300. A rainha não está presente, não vai estar marcada e não tem princesa. E o que eu utilizei foi justamente o chá de camomila nessa colônia. O estoque de provisão dela é menos de 1/3, então é uma colônia pequena. E aí, ó, vem a observação. Quem foi que doou material para essa colônia? Foi a 142. Então, tá vermelhinho por quê? Porque ela fez esse trabalho, eu tenho que estar de olho nela. Vamos ver outra colônia? Vamos ver um resumo de uma outra colônia, tá? Vou pegar aqui uma colônia de número 155 e vou tentar ampliar aqui para saber se houve coleta de mel nesse trabalho aqui, tá? Então, vou mexer aqui na data, vou colocar junho, 1º de junho. Foi mais ou menos os meses que eu andei colhendo mel. Bom, arraçoamento, ela não, até o momento, não foi registrado. Não é que ela não teve arraçoamento, tá, gente? É porque eu estou saindo de uma plataforma e estou aderindo ao aplicativo da Mangangá, porque não pode ser Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Mas, ó, pelo que ela está me dizendo aqui, ela tem no máximo 2 discos de cria. Ela tem um disco de cria maduro e tem um disco de cria imaturo. E ela tem uma observação, ela não tem condições de doar material. Também tem um número baixo de operários, porque eu abri e elas não me mordiscaram, elas não estão na minha frente e tem pouco operário transitando dentro. A rainha está presente e falta marcar, falta fazer o manejo de marcar. E assim, eu vou tendo todo um trabalho, digamos aqui, deixa eu pegar aqui umas colônias mais baixas, como por exemplo, a colônia... Tem colônia aqui do meu amigo Aurélio, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui é a colônia, só o teste, só para a gente fazer um detalhe. E vou ampliar aqui. Vou botar para março, até agora.
Pronto, a colônia teste, ela consumiu 300 gramas de mel, 200 gramas de pólen e 1 litro de água e 200 gramas de cera. Olha aí como essa bicha come. Mas ela tem 4 discos novos de cria, bem novinho, e um disco maduro. Então ela tem 5 discos, tá mediana. A população deu uma subidinha aí para 500 operárias. A rainha está presente e está marcada. Aqui mostra o resumo dos dias do dia 3 de agosto até mais ou menos... Aliás, só até o dia 3 de agosto. Aí o que é que me diz aqui, ó? Coleta de mel. Provisão. Ela tem 2/3 da caixa repleto de mel. E eu coletei 600 gramas de mel nela. Coletei 30 gramas de saburá, coletei 100 gramas de batume, 350 gramas de geoprópolis e 200 gramas de cerume para processar. Então, essa colônia aqui é uma colônia que, ao meu ver, é uma matriz com uma excelente aptidão para coleta de diversidade de produto. Está faltando aqui só fazer o enxame dela. Então, o aplicativo, ele dialoga com você se você alimentar semanalmente ou diariamente, vai depender do tempo do meliponicultor, dentro dessa perspectiva. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida, meu amigo Kleber. Não, deu sim. É porque eu tinha imaginado que ele ia ter, eu ia mandar essas informações e eu não ia conseguir visualizar. Mas na realidade eu consigo visualizar caixa a caixa e você também, a mesma coisa que eu visualizo, Isso. você visualiza. Exatamente. Perfeito, né, cara? É uma ferramenta muito massa. Exatamente. E por safra, tá? Por intervalo. Por exemplo, se a safra começa em junho e termina em julho, só sugestão. Naquela safra passada, eu venho aqui em detalhes, coloco aqui do dia... Só um exemplo, tá? No dia 1º de junho... 1º de junho de 2020, ó. Gente, essa ideia da safra é só uma sugestão para vocês. Eu trabalho com safra, tá? Porque facilita meu controle contábil. E até... Vou pedir aqui para a pessoa entrar, tá? Até julho de 2021, ó. Até o dia 1º de junho de 2021. Então, ele me dá o histórico de dados que eu alimentei. Agora, não adianta adquirir o aplicativo e não alimentar, gente. Eu não tenho condições de interpretar os dados e dar sugestões. Vitor, você só mostrou caixa nordestina. Dá certo também em caixa tipo ímpar? Dá. É só você imaginar que 1/3 vai ficar com os discos de cria, que são ninho e sobreninho, e os outros 2/3 vai dividir aí entre as duas melgueiras e você faz a visualização panorâmica, de cima para baixo. O conteúdo total das duas melgueiras, se tiver melgueira, vai ser 2/3. A metade, 1/3, um pouco mais, uma melgueira mais um pouquinho, 2/3. Então a gente consegue fazer essa dinâmica de interação para que o cliente possa ter essa acurácia. Ivonilson está inscrito. Pode falar, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Não, só uma pergunta. No caso do registro do enxame, não é interessante o tipo de caixa? Desse registro aí do aplicativo? É bem interessante a sua pergunta. Quando a gente iniciou esse trabalho, e Aurélio foi testemunha, Lamonier também, porque em 2019 a gente começou a listar uma série de variáveis. Era tanta variável que também tinha o tipo de caixa. Que na hora que eu sentei com a equipe que estava fazendo, disse, Vitor, aplicativo, como o próprio nome diz, tem que ser muito sucinto. Então, a gente tem que tirar muitos elementos. Está muito bonito o seu trabalho, é completo. Mas olha o tempo que esse cara vai alimentar e olha o tempo que você vai processar isso. Então, dentro dos itens que eu removi, eu tirei os tipos de caixa. Por quê? Porque eu consigo perguntar isso via a interação com o cliente.
na hora que ele faz o cadastro, eu já faço essas observações. Então, algumas coisas, de fato, eu tirei para tentar deixar mais sucinto, mais enxuto e não cansar o meliponicultor de estar alimentando esses dados. Então, apesar de não ter os tipos de caixa, a gente interage com o meliponicultor e ele nos responde e isso nos dá a noção. Ou então registrar o nome do enxame, Jandaíra 1, caixa ímpar. Também é possível. Jandaíra 1, caixa ímpar. É possível também, tá? É possível. Não sei se eu consegui lhe responder. Não consegui. Eu acho que agora Isaac está inscrito. Eu acho que ele fez a pergunta no chat. Deixa eu só ver aqui. Não, foi Aurélio. Existe possibilidade de registrar a multiplicação da colônia? Existe. Deixa eu mostrar uma. Posso? Vou mostrar uma para vocês. Eu mostrei a nativo, foi? A nativo é uma colônia feita. Deixa eu só primeiro saber quem é a nativo. Espera aí. Vou ver aqui quem é irmãos. Meliponário irmãos. Deixa eu puxar o detalhe aqui, Aurélio, para vocês acompanharem aí. Pronto, 127. Contribuiu para formar o Meliponário irmãos, tá? Então eu venho aqui, ó. Vou localizar a 127 para vocês verem o quadro. Meliponário irmãos, número 27. Eu vou pegar aqui a mãe, entre aspas, né? A mãe que eu digo é porque... Aí eu vou puxar o detalhe. Olha só. Doou um disco de cria maduro para a colônia Irmãos. E aí, se eu parar aqui, eu vejo também no quadro, em qualquer um que fez, vou voltar para cá e vou simular fazer. Tá, ó. Em produção, vem em produção. Olha o quadro de colônias, ó, e o que doou. Olha quantos registros, ó. Esse mês de outubro, eu tenho 27 registros de colônias e que a maioria foram doadores de disco de cria, de material genético. Então, eu tenho acesso ao quadro só em clicar numa colônia que doou no item doação de material. Produção racional de colônias, o item. E aqui eu tenho, ó, a 127, a 161, e o que ela fez. E você pode registrar potes, que é provisões, operárias. Aqui você pode fazer e vai sair na colônia. Nesse caso que vocês estão vendo aqui, você só botou disco de cria, na verdade é que o irmão já está pronta. Por algum motivo, não vingou naquela população a princesa. Tá aqui irmãos, né? E aí eu só peguei novamente e peguei um disco de cria da 127. Mas se eu fosse formar, ia estar listado aqui. Recebeu o disco de cria da 127, provisão da 30 e campeiras da 208, se eu optar por essa técnica. Se eu optar por mini colônia, eu coloco lá que é mini colônia e quem doou para quem. Deixa eu só mostrar como é que a gente faz isso. Olha só. Eu venho em início, clico na colônia que eu desejo, tá? Deixa eu pegar aqui a 153. Peguei a 153, vou aqui em produção racional de colônias. Aí vem aqui, Aurélio. Sua pergunta foi boa, porque vocês vão saber como é que se faz a colônia. Olha só que legal. Não precisa mais de um rabisco. Isso quem utiliza rabisco. A maioria dos meliponicultores é na cabeça. Então, ó, essa colônia é a 100... Deixa eu só saber qual é essa aqui, você lembra? Vou voltar para cá. 153. Então, eu volto para cá. Ó, adicionar. Essa colônia 153, isso aqui está embaralhado, mas vai ficar em ordem, tá, gente? Vai ficar em ordem. 155. Peraí. Como não está em ordem, aí às vezes eu tenho uma pequena dificuldade em identificar, mas está aqui, ó.
155. 153. O que foi que ela fez por mini colônia? Técnica. Isso aqui vocês ficam bem à vontade. Técnica de mini colônia. 2 pontos. Dou um disco maduro. Provisão. E operárias aderentes. Se eu quiser, eu vou mais além. 50. Aquele clássico. Quem foi que recebeu isso? Aí, vamos lá. Como é que eu vou colocar a colônia que vai doar? A primeira coisa que eu vou fazer, antes de fazer isso, é importante destacar, que eu tenho que vir aqui em colônias. Cheguei em colônias, vou cadastrar a colônia que eu vou fazer, tá? Colônia Aurélio. 01. Meliponário. Aí aqui são os meliponários que eu tenho, tá, gente? Que está cadastrado lá. Vou botar aqui Zona Rural Chiola. Origem da colônia. Mini colônia. Porque eu já estou com todo o material. Mini colônia da 153. Pronto, cadastrei. Tá vendo, Aurélio? Beleza. Vamos para 153, que é minha matriz. Então, venho aqui, ó, digito colônias. Início, aliás. Colônia só por registro. A 153 está lá. Vou pegar aqui a 153. Passei. Aqui é 153. Vou lá para produção racional de colônias. Já criar uma matriz. Clico em adicionar, que é esse mais aí. Colônia doadora 153. Vou repetir aquela informação. Mini colônia. 2 pontos. Doou um disco. Provisões. E 50 operárias aderentes. Ou nutrizes. Fique à vontade para colocar isso. 50 operárias nutrizes. Quem é que recebeu? Aurélio. A colônia de Aurélio. Cadê a Aurélio aqui? Opa, boa noite. Boa noite. Cheguei agora, estava na escola. Bem-vindo. Não apareceu a colônia Aurélio aqui. Espera aí. Deixa eu voltar. Será que eu não salvei naquela hora que eu fiz a colônia Aurélio? Vamos ver aqui. Aqui, Aurélio. Ah, porque o meliponário é Chiola. Mil desculpas. Deixa eu só ajeitar o meliponário de Aurélio e botar na Mangangá. Isso é importante. Mangangá, zona urbana. Por isso que eu não achei lá. Então, vamos lá. Primeiro eu vou para 153, que é a matriz. Aqui é a matriz. Vou repetir o procedimento lá em produção racional de novas colônias. Clico no mais. Coloco 153, que é a colônia doadora. Repito o procedimento de mini colônia.
Boto 2 pontos. Aqui, fica à vontade para redigir o que vocês acharem necessário. Gosto de ser sucinto, não dou um disco maduro, provisões, e 50 operários. Quem foi a colônia que recebeu? Aurélio. Posso colocar aqui, ó, recebeu material genético, recebeu material genético, recebeu material genético da 153 via minicolônia. Só sugestão, tá? O bom é digitar porque facilita as informações. Salvo. Pronto, eu fiz isso aqui. Aí agora eu vou lá em Aurélio. Ó. Vamos ver Aurélio aqui. Ó. Quem é Aurélio? Detalhes. Aplicar. Apareceu aqui. Ó. Produção de nova colônia. Nesse item produção de nova colônia, ela recebeu material genético da 153. É uma colônia bem novinha. Quem é a 153? É a matriz. O que foi que essa matriz fez? Detalhes. Cliquei em detalhes. Aqui é a observação dela. Produção de nova colônia. Ou seja, ela contribuiu para formar uma nova colônia. E isso vai entrando nos dados zootécnicos e facilitando o nosso trabalho de visualização. E aí eu estou no outro lado do painel comunicando com vocês por meio do suporte técnico. Essa é a ideia. E aí vai ter dias que eu vou dizer, reforce com disco de cria. Depois de 20 dias eu estou lhe acompanhando, percebo que não houve evolução na postura, reforce com disco de cria. Aí você interage comigo, mandou uma mensagem para mim. Vitor, a rainha nasceu, a Precisa nasceu. Aí eu vou lá, digo, atualize lá nos dados dela. E aí a gente vai criando esse vínculo e vocês vão tendo os dados salvo e, ao mesmo tempo, facilita o processo de visualização. Como é uma colônia nova, Aurélio 1, ela é branca. A tendência é para o vermelho, depois para o amarelo e, por último, o verde. Lembre-se, é uma safra. Normalmente um ano, que são 12 meses. De 4 em 4 meses, eu tenho que ter um upgrade dessa colônia. Certo? Então, essa é a possibilidade aí, Aurélio, de você ter os registros das colônias. Respondi, amigo, sua pergunta? Mais alguma? Acho que Isaac, se eu não me engano, ele ficou inscrito aí, não foi não? Isaac, no nosso diálogo. Gente, mais alguma pergunta? Eu cheguei agora, Vitor, estava trabalhando. Me diga uma coisa, esse aplicativo suporta até quanto número de colmeias aí? Até 500. Até 500. É. Bom, então. Até 500 colônias. Depois de 500, se você tiver com 1.000, aí você vai ter 2 logins. Mas isso aí a gente vai ajustando. Então, comecei do início, eu expliquei ao pessoal que esse é para melíponos, então serve para rajada, serve para Uruçu nordestina, para Tiúba e para Jandaíra, tá? E aí a gente tem até 30 colônias tem um valor, só para repetir para vocês aqui, já que para ficar eu vou parar de apresentar aqui pelo método da... Deixa eu só sair daqui da apresentação. Cadê? Não compartilhar. Aí, professor, eu estava mostrando ao pessoal que a gente tem algumas... Vou compartilhar com vocês essa tela bem rapidinho. Só para a gente encerrar o nosso diálogo. E tirar ajuda de quem ainda se interessar.
Compartilhando tela. Tem um intervalo que inicia. A primeira inscrição ela é gratuita para uma colônia. Ah, eu gostei do aplicativo. A gente normalmente deixa um aberto, porque se a pessoa gostar, ela certamente vai entender a função do aplicativo e vai querer adquirir, né? Então, a primeira colônia é gratuita. Vitor, Você tem a acho que- moda... viu, Vitor? Você está compartilhando as cartelas do seu celular ainda. É? Não, acho que não. É do computador. Proposta Aí, de valor, tá normal, tá? É da a tenda proposta, mesmo. isso. A proposta de valor, a gente tem trimestral, semestral e anual, com 30 colônias, 80, 200, 350 e 500. A pessoa faz o login, acessa, eu gostei, entre em contato comigo, faz o Pix ou paga no cartão, no boleto, e aí ele vai ter acesso àquele número lá que a gente libera no dispositivo. E atrelado aos dados, vocês têm essa assessoria. E aí, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou deixar depois essa apresentação, ver se eu logro ela para o YouTube, que aí fica mais fácil para quem chegou depois acompanhar todo esse processo. Certo? Claro, também, o aplicativo teria condições de ser tudo, digamos assim, automático. Só que aí perderia esse laço, esse traço humano que a gente tem. Como a nossa ideia é ampliar o número de meliponicultores com esse conhecimento, né, com essa oportunidade de ter dados suficientes para dialogar e discutir os dados zootécnicos da colônia, a gente preferiu ter essa interface de diálogo com vocês à medida que vai alimentando o aplicativo, professor Edivaldo. Então, eu vou tendo acesso aos dados e vou lhe dando feedback pelo suporte técnico do aplicativo. Tá? Vitor, me perdoe, na tela apareceu a proposta, mas tem os valores na tela que eu não vislumbrei. Certo. Tem sim. Só precisa ler os valores, para 30 colônias, para 80. A primeira colônia ela é gratuita, que é o teste, né? Não tem Isso. versão free. Aí, a partir de 30 colônias, ele pode optar por uma assinatura trimestral, que custa R$ 41,97. Ou semestral, com 5% de desconto, no valor de R$ 79,74. Ou anual, com 10% de desconto. E aí o valor fica por R$ 151,09. Ou seja, ele pode pagar um ano, ele pode aportar R$ 151,09 e ele vai ter acesso a um ano de alimentação desse aplicativo. O aplicativo é bem dinâmico. O aplicativo é bem dinâmico, até na forma de pagamento, que fica mais fácil com cartão e com Pix, porque tem centavos. Isso. Espécie ou você tem, perdo eu. Não, e a gente pode barganhar. Vitor, eu não tenho os centavos, não vai deixar de ter o aplicativo por isso, não. É muito bacana, muito bacana. Com 80 colônias, o meliponicultor, ele pode ter um aporte de R$ 65,97 no trimestre. Se ele optar pelo semestre, ele vai ter 5% de desconto no valor de R$ 125,34. E se ele optar por uma anuidade, ele vai pagar R$ 237,49, já com desconto de 10%. 200 colônias trimestralmente custa R$ 87,97. Semestralmente, R$ 165,24 e anualmente R$ 313,09. Se eu pegar esse valor aí, só essa simulação, quanto é um custo disso, né? Eu pego R$ 313,09 por um ano e divido por 200 colônias, esse aplicativo sai em um custo, gente, de R$ 1,55 anual a colônia. Qualquer atividade que você tenha de comércio paga
essa oportunidade de você ter uma interface e uma Cara, consultoria. Porque você tem uma consultoria. Você tem um aplicativo. Gente, nós precisamos deixar algumas coisas claras, fazer algumas reflexões. Nós estamos na era da tecnologia, na era do novo normal. Nós estamos entrando em um período da humanidade que nós não sabemos nem como vai ficar. Tudo está se modernizando, tudo está se concretizando para a tecnologia estar ao nosso alcance. E você ter um aplicativo dessa magnitude, com um custo que você vendendo uma colônia no preço barato, você paga a anuidade de 200 colônias, quer dizer, não estou aqui fazendo propaganda, eu estou fazendo a reflexão porque entendo o que é o custo hoje em dia de uma tecnologia. A gente paga, Isso. por exemplo, a Netflix, quanto custa uma mensalidade de Netflix? Né? E o camarada não paga Netflix para assistir. R$28,50, é o básico. Fica à vontade, Ivanilson. Fica à vontade, Ivanilson. Não, só uma pergunta em relação à anuidade. Se o cara optar fazer o trimestre só no ano, o segundo trimestre, ele para fazer só no próximo ano, ele perde esses dados ou fica armazenado? Repita, por favor, a pergunta. Se eu faço só o primeiro trimestre do ano de 2021, não faço o segundo, aí queiro fazer só no 2022, os dados de 2021 ele perde? Ficam salvos. A gente consegue armazená-lo. Perde não. Você não vai ter acesso. Porque, como é automático, ele vai estar no site da Mangangá, gente. Vai estar no site o botãozinho para depois, quem tiver interesse, acessar. Por enquanto, vocês podem acessar por aquele endereço lá, o app. Mas, na hora que você faz o contrato com a gente, Ivanis, de 3 meses, você recebe, inclusive, automaticamente, por esquecimento, por exemplo, que está faltando 15 dias para se vencer o boleto. Aí você vai dizer assim, não vou pagar não, que eu tô sem tempo de manejar. Vou deixar para o próximo ano. Fica salvo os dados lá, fica armazenado. Certo? Okay. Fica armazenado. E aí o suporte entra em contato com você. Suporte sou eu, viu, gente? Vanilson, você vai ter interesse da continuidade? Mas não, Vitor, eu não gostei. Pode acontecer. Aí Vanilson, pois tem condição de você imprimir ou printar? Porque está chegando mais gente, eu posso deletar tal dia, dá certo? Mas, a priori, ele está programado para estar salvo. O que não vai ter é o acesso de login, porque a pessoa não renovou a mensalidade. Não tem um login, não vai ter também aquela interface comigo, né? Das orientações. Isso. Das orientações não, das sugestões. Porque a gente já sabe criar abelha. A gente já sabe criar abelha. Entendeu? E a interação, né? E a interação. Isso. Mas ele fica salvo. Mas é uma pergunta interessante essa do Ivanilson, viu, gente? É interessante. A proposta é como o Ivan colocou para vocês. Não adianta adquirir um aplicativo só para dizer que tem um aplicativo e não alimentar. Não adianta. Tá? O que adianta é eu ter um aplicativo, fazer rotineiramente esse trabalho, ou uma vez por semana, ou 2 vezes no mês, ou uma vez por mês. E aí a gente vai dialogando. Como ele foi desenvolvido para plataformas de melípona, eu vou ter gente do Nordeste, aí eu vou ter gente no Sudeste, aí o manejo é totalmente diferente, as abelhas são diferentes. Entre junho a agosto, jamais eu vou sugerir uma multiplicação, porque o caba perde ela no gelo. Então, assim, eu fico feliz porque o grupo dos Guardiões, ele me deu uma oportunidade ímpar de conhecer cada abelha que vocês têm. Porque eu tenho, claro que eu falo em nível de Nordeste, mas eu tenho gente em Fortaleza, em João Pessoa e Natal. E tenho gente em Caicó e tenho gente em Mossoró. Gente, cada um comportamento diferente, é uma coisa incrível. Então, assim, à medida que o aplicativo for se desenvolvendo, eu vou ter alguns clientes de fora em que eu vou ter que trabalhar as estações do ano, que é um pouco mais definido em cima do manejo. Então, é uma coisa bem interessante, é um desafio. Eu topei esse desafio, o Kleber fez
desse querer de transformar isso num aplicativo. E aí a gente deixou dormente esse querer, de repente eu chamo Aurélio, Lamonier e outras pessoas para construir. E aí a gente criou uma infinidade de coisas, tinha mais de 50 itens, Ronilson. Eu digo, não, é muita coisa, eu vou guardar aqui a matriz. E aí eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio pelo Sebrae, de empresa de impacto socioambiental, e eu utilizei nessa ferramenta para realizar esse sonho, de desenvolver um aplicativo para melíponas. Por quê? Para resolver a minha ideia é resolver essa inconstância. Mas por que eu perco a abelha? Né? Hoje o WhatsApp ensina muita coisa, verdade. Tanto coisa boa como coisa ruim. Os YouTube também. Mas aí o cara, quando tem como eu, que tenho alguns anos de experiência, e essa experiência de 2019 para cá, com os Guardiões, em vários cantos do estado do Nordeste, em Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, me fez acordar para esse sonho de tentar criar uma ferramenta que pudesse ajudar. E o mais interessante é que o manejo que a gente discute nas mentorias nunca é igual. É uma coisa incrível. E isso vai reverberar dentro do aplicativo. O manejo que eu vou sugerir, por exemplo, para Ivan, vai ser totalmente diferente do de Ivonils. Então, são coisas bem interessantes. É um desafio que eu estou realizando agora, esse sonho, com vocês, né? Muita gente fez parte desse trabalho, dessa trajetória. E eu agradeço vocês nesse momento, né? 1h15 de diálogo. Alguns chegaram atrasados, mas vai ter um momento para dialogar sobre isso. Até porque eu não preciso de muita gente, não. Eu quero qualidade. Eu quero manter o trabalho da Mangangá. Então, eu posso, por exemplo, Vitor, eu adquiri esse aplicativo. Eu junto um grupo de 10 pessoas, tá? Eu junto um grupo de 10 pessoas e sempre para fazer essa mentoria. Em outro horário, que na quinta-feira eu tenho esse compromisso com os Guardiões. A pergunta de Aurélio é quando é que a gente já pode fazer a assinatura? Já está valendo. Tá, Aurélio? Já está valendo aí. E aí a gente já libera, faz login, faz tudo. E aí eu estou pronto para o desafio. Eu só não gosto desse silêncio sepulcral. Mas, gente... Eu acho que esse silêncio é o pessoal fazendo os cálculos na cabeça. Isaac está colocando aí que tem muitas funcionalidades, é muito bom. Mas eu não esqueci dessa parte humana. O aplicativo tem que ter essa parte humana. Não é só a parte tecnológica, sabe, gente? Eu preciso dessa interação com os demais. Acho que verdade. O ponto mais senão a gente estaria coisificando o aplicativo. Né? E por incrível que pareça, esse lado personificando humano, o aplicativo. isso, esse lado humano foi muito um diálogo que eu tive com o Kleber e com o João, que é um cabo também bom dessa área. Eu disse, não, Vitor, a gente tem que interagir com as pessoas. É preciso interagir. Entendeu? E aí a gente teve essa Eu vejo a oportunidade. vantagem de outros aplicativos é que esse tem a interatividade de você se comunicar com o usuário. Né? O usuário com o Exatamente. provedor, né? Aí, Essa é uma vantagem do outro aplicativo aí. essa é a primeira versão. Toda versão nós sabemos que anualmente vai ter upgrade. E, infelizmente, eu não tenho condições de deixar esse aplicativo gratuito, porque qualquer diálogo que eu tenho com a empresa que é interativa é diálogo tratado em real, né? Não, vai ser tantos reais, isso aí. E aí eu ainda não estou milionário. Senão, era de graça. E aí eu tenho que empreender. Arione tá dando uma caminhadinha, Arione, com o telefone ligado. Eu estava alimentando. Tá vendo aí, ó? Alimentando as abelhas, a gente é assim, cara que é meliponicultor faz isso. E tá alimentando o aplicativo também já? Gente, pois era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, vou deixar meu número de WhatsApp aqui, tá? Você já conhece o trabalho. E agradeço demais a oportunidade. Não esperava tanta gente. E
Estamos aí para qualquer dúvida, tirar com vocês. Espero que vocês façam o cadastro, independentemente aí da quantidade. Faça uma, teste uma, passe 15 ou 30 dias testando e no suporte técnico, né? E a gente vai, e aí vocês vão gostar, e aí eu vou poder ajudar vocês no que for possível. A minha ideia é, naquela apresentação no início, sair de 853 colônias preservadas para 3.000 colônias. Minha meta, próximo ano, é ter 3.000 colônias preservadas com o apoio da Mangangá. Pode falar, Ivanilson. Não era para saber se vai ter condição de fazer aquele sorteio lá da Canudo ou faz, Tem. E manda para o pessoal? Tem. Se você quiser fazer agora, tem sim. Tem, a gente faz um evento paralelo. Bora fazer? Uma para Fortaleza e outra para Mossoró. Agora, eu só não estou lembrando o nome. Eu sei que eu estou no meio aí. São 2 times, né? É um grupo para Fortaleza e um para Mossoró, né? Assim? É. Isso. Qual seria a proposta? Você sabe o nome do pessoal de Fortaleza aí de cabeça? Não, não tem. Você não tem aquela lista lá. Não tem a lista do pessoal, não, que dê para fazer? Aqui eu tô sem, mas pode fazer o seguinte, deixa eu dar uma ideia. A gente resgata lá no grupo e faz o sorteio da live do domingo. Acho que dá certo. Pode ser também. Pronto, a gente faz no sorteio. O Ivonilson, ele vai doar 2 canudos, né, para os guardiões de polinizadores. Aí Já, o Fortaleza tá para Mossoró. perdi a lista aí, já me coloca na lista aí. Pronto, Kleber. Vai ter que resgatar a lista lá, Kleber. Me ajuda nisso aí, viu? Vou procurar. Ei, ó, aí eu sou o maior cutucador do Vitor aqui, viu? E aí a ideia, né, veio dessa interação, mas ele fez só a metade da cutucada no começo, porque a gente ficou brincando que ia ser um Instagram da Meliponicultura, né? Então, o próximo passo a gente vai ajudar ele a estar fazendo esse passo agora, e o outro passo é a gente estar interagindo entre a gente também, né? Então, vamos ajudar o Vitor nesse passozinho dele aí para a gente poder também, como funciona lá no grupo do WhatsApp, né? Então, vai ter, eu sonho também por esse espaço de interação entre um com o outro, né? Não sei como aí a tecnologia vai resolver. Mas que a gente sonhou, né, Vitor? Esse Instagram é lipo, né? Já que temos o grupo do WhatsApp, temos o Telegram aí, viu, Kleber? Que eu até aconselho, quem não tem Telegram, baixar o Telegram, porque com aquela parada do WhatsApp e das redes sociais ligadas ao Facebook, o que apareceu no meu Telegram de notificações de gente entrando para o Telegram, uma coisa que eu usei desde 2016, quando chegou no Brasil em 2015, 2016 já usava. Para estudo e para trabalho. E é tão bom, rapaz, eu passei a tarde online do mesmo jeito, não parou. E aconselho, Vitor, pensar com a mentoria, pensar com o pessoal da tecnologia, um fórum, né, Kleber? Lá para dentro do aplicativo, que a gente, ser humano, não fica sem conversar, sem cutucar um ou outro. Vai ser o próximo upgrade, que é o que o Kleber está colocando aí, né? A gente faz essa versão. Uma pergunta interessante do Aurélio, Vitor, no cadastro existe a opção de escolher a espécie. Como orientação, eu já saí aqui de uma das... só como orientação, uma pergunta muito boa essa do Aurélio, tá? Como orientação, Aurélio, eu sugiro que quem for cadastrar as colônias... Pronto, vou voltar para cá, Cadastrar colônias. Estou aqui no meio, né? Cadastrar as colônias, eu venho aqui em adicionar... Aí eu coloco aqui, Jandaíra 01, certo? E assim, o 02, o 03, coloco o meliponário. Origem, você digita lá a origem dessa colônia, se foi captura, se foi aquisição, e aí, ela fica disponível para mim com Jandaíra 01, tá? Beleza? Ou Mandaçaia 01, beleza? Tranquilo? Fica essa sugestão aí que ele perguntou aí, Vitor, no cadastro, existe a opção de escolher, né? De escolher, dá certo colocar lá nessa perspectiva. Gente, quem se interessar, meu WhatsApp tá aí, a gente transforma pequenos grupos de treinamento. É muito rápido para treinar vocês nesse sentido, mas, cara, no celular é um gatilho. É uma coisa assim que é minutos.
Claro que eu dizia para vocês que eu demorava 2 minutos para fazer uma revisão, hoje eu demoro 3 minutos e meio, porque além da revisão, eu registro os dados no aplicativo, tá? Então, aumentou mais o tempo de revisão e, em consequência, essa revisão ela é mais racional. Porque eu sei o que eu fiz ali. Não é a cabeça. Eu acho que eu fiz. Eu acho que vai ser isso. A revisão aumentou o tempo de revisão, mas em compensação de brinde você já ganha a escrituração da revisão. Isso. A revisão está Exatamente. escriturada, a abelha está escriturada. Isso é muito importante para a nossa categoria. Isso é bacana demais. Estou satisfeito. E se vocês me permitirem, né, no encontro de meliponicultores de Caicó, eu queria um tempinho para falar a mesma coisa que eu tive com vocês aqui. E quem sabe está lá na feirinha, claro. comercializando. Já foi solicitado lá na comissão e já foi acatado, sim, com Tá certeza. bom. E eu tenho certeza que a Arione, Edivaldo, o pessoal que está lá no grupo da comissão, não se arrependeu de ter acatado, vendo o brilhante trabalho que é. Pois gratidão mesmo, tá? Daqui pro final de semana, Vitor, a gente vai arrumar a programação. Tá Aí a certo. gente vai ver quantos minutos, né? Não, eu sou bem rápido. É porque a gente demorou aqui um tempinho maior para vocês perguntarem, mas 20 minutinhos é o suficiente para apresentar. Não, dá tempo. Pois tá bom. Gente, uma boa noite para todos. Muito obrigado. Qualquer dúvida aí, tem aí o nosso... Arione, pessoal, vocês que não me conhecem, desculpa eu chamar a Arione sem ser dona, porque eu e a Arione somos conhecidos desde menininho, desde criancinha, né, Arione? Eu acho que o povo tá estranho. Pô, esse moleque chama Arione de Arione sem ser dona. De mamãe... De mamãe, elas ficaram assim, meu filho é dona Arione. Bom, pessoal, Arione, um trabalho como esse, como o Vitor, até sugiro já lá na programação, a gente pode discutir no grupo, é um acordamento para após o almoço, viu? Serve de acordamento. E na ocasião, né, Arione, é importante também destacar que dia 23, a gente está fazendo nosso primeiro encontro da Meliponicultura Série do Oeste, vai ser em Caicó, lá no Sindicato dos Trabalhadores na UERN, né, no Sintraf. E aí, quem tiver interesse, entre em contato conosco aí, ou com o Arione, ou com o Ivan, ou comigo. Custa apenas R$30 a inscrição, com direito ao almoço. Tá Café certo? e almoço. Café e almoço. E é o momento... Certificado de participação. Certificado de participação. Certificado de participação, exatamente. Esse convite aí, para quem está pertinho aí, a gente comparecer esse evento tão importante da Meliponicultura. Preço de rapadura. Me lembro da Dona Arione. Nem o litro de mel está esse preço mais, viu? Viu, Edivaldo? Nem o litro de mel está esse preço. Arione, a senhora foi em Tibau recentemente, uma pergunta? Rapaz, a minha casa está praticamente toda derrubada. Mas eu vou ver se pronto daqui no final do ano. Todas as colunas estão sendo modificadas, inclusive um prédio lá de cima. Sim, tá certo. Tá bom. Mas a gente vai fazer o encontro assim. Se Deus quiser. Isso aí é pra frente. Valeu. Ei, gente, boa noite. Eu também estou saindo aqui. Vitor, depois estou indo no privado. Vitor. Valeu. Boa noite a todos. Parabéns aí pelo gratidão, meu trabalho, amigo. belo trabalho.